Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Bom, muitos já sabem, né? Hoje eu trouxe a Tati Ades aqui pra gente, pra falar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade borderline. Quando eu abri a caixinha, eu recebi várias perguntas, né? Vários tipos de temas. É, Só que eu percebi que a maioria dos temas e assuntos nos quais vocês quiseram que a gente abordasse, né, tava muito relacionado à questão do relacionamento e o borderline, né, os relacionamentos, a assertividade no relacionamento. Então eu vou focar um pouco mais nisso, mas a gente vai falar um pouco sobre a remissão do borderline, sobre compulsão sexual, drogas, enfim, todo tipo e qualquer compulsão. A gente vai falar do medo do abandono, enfim. A gente vai abordar num contexto bem simples, mas bem rico de informações, tá? Para quem não conhece, a Tati, ela é uma psicanalista e também escritora. Eu vou chamar ela aqui. Deixa eu ver aqui se ela já entrou. Vamos lá, convidar. Eita, nós. Vou mandar uma mensagem aqui pra ela. Mandei uma mensagem aqui, gente. Vamos ver. Tati, dá um sinal se você tiver entrado. Pior que não entrou. Não sei como é que tá aí, mas aqui em Minas tá um calor de rachar. Bom, gente, eu mandei mensagem pra ela. Vou esperar um pouquinho que ela deve entrar. Vou fazer uma introdução aqui, tá? De quem é a Tati Ades. A Tati é uma psicanalista e também escritora. Dentre os livros que ela escreveu, que é todos relacionados à saúde mental, ela escreveu dois que abordam sobre o transtorno de personalidade borderline. Um deles é chamado Transtorno de Personalidade Borderline, uma criança interrompida, adulto borderline, e o outro é Borderline, a cura é possível. Ela é especialista em vários tipos de transtorno, dentre eles a bipolaridade, a ansiedade, a psicose, neuroses agudas, depressão, estresse pós-traumático e também transtorno de personalidade borderline. Eita, Ati, boa tarde. Joyce, tudo bom? Boa Tudo tarde. ótimo, graças a Deus. Eu achei, você acha que Consegui ela não vai entrar conseguir aqui, entrar? né? Minha Eu primeira tava, live do Instagram, tecnologia. sério, eu achava que você já tivesse feito alguma live por aqui. Sempre YouTube, mas é bom que aí eu estreio aqui com você, né? E amplia também, né? Exatamente, exatamente. Quero dar boa tarde aí para Ô, todo Tá. mundo. Eu falei aqui antes de você entrar um pouquinho da sua experiência como psicanalista, né? Fiz uma breve introdução aqui, mas você gostaria de se apresentar, por favor? Então, eu tenho uma trajetória na psicanálise já de mais de uma década, né? E eu acho interessante que a gente pode fazer um link aí com a questão do borderline. Eu comecei muito com questões de dependência afetiva, né? Então eu tenho alguns livros que eu lancei sobre homens que amam demais, mulheres que amam demais, que são as escravas de Eros. E esse link com a dependência afetiva foi me trazendo muitos borders, né?
são coisas, a dependência afetiva sempre está no transtorno borderline. E eu realmente fui me ligando muito ao border e fui criando, Joyce, na verdade, um modelo meu para lidar com o borderline. Né? Então foi uma coisa muito inédita, muito forte, muito bacana para mim. E até hoje vem sendo, né, esse estudo dentro da psicanálise com os transtornos de personalidade e principalmente o borderline. Né? Então, assim, eu considero a minha psicanálise não é ortodoxa, então eu não diria para você que eu vou seguir Freud, Jung ou, né, ou Lacan. Eu acho que cada pessoa precisa de algo diferente, né? Mesmo pessoas que estejam no mesmo transtorno, elas precisam ser guiadas de uma forma diferente. Então, eu acho que a psicanálise a gente pode brincar muito com isso, né? Ir na história da pessoa. E eu percebo cada vez mais, Joyce, a força da psicanálise realmente para ajudar quem tem transtornos de personalidade, né? É muito bacana. Geralmente isso não é muito conhecido, né, Tati? A maioria das pessoas, elas fazem o TCC, né, terapia Exatamente. cognitivo-comportamental. Exatamente, que é uma coisa que eu acho que ajuda também, que é muito bom. Eu acho que são formas diferentes, né, de você estar lidando com uma questão, mas a psicanálise, eu sempre falo que ela é mais cruel, né? Ela vai muito na raiz do problema e a gente trabalha e revive tudo. Então, eu acho que no final a gente percebe uma melhora muito grande, mas ela pode ser mais demorada. Eu acho que as duas linhas são muito boas, mas são totalmente diferentes, né? Mas Entendi. indicaria as Ô, duas. Tati, eu vou fazer uma introduçãozinha aqui de um sentimento que eu acho que é indescritível para muitos de nós, que é o sentimento do vazio. O vazio, eu brinco muito aqui né, com todos os meus seguidores, que ele é um beco sem saída, né? A gente entra nele, a gente não consegue descrever o que é o vazio. Muitas vezes, quando a gente pede ajuda, ou seja, para a mãe, para o pai, para quem está na frente, a gente não consegue falar do que se trata o vazio em si. Então, eu gostaria, Tati, que você falasse para gente de onde que provém esse vazio. Ótima pergunta. E eu geralmente eu começo sempre o meu trabalho com border exatamente dessa forma. A gente vai identificar o que significa esse vazio, né? Porque se a gente falar no vazio da Joyce, para você existe toda uma história de vida aonde você teve sentimentos de raiva, de frustração, de abandono, né? E tudo isso vai formando o seu vazio. Se a gente falar no vazio de outra pessoa, com o quadro border também, esse vazio também vão entrar outros sentimentos, mas às vezes tem mais medo, entende? Tem um pouco mais de raiva, tem. Então é muito importante a gente identificar esse vazio. E eu costumo falar, Joyce, que essa sensação de vazio que vocês têm de nada, né? É um nada que Sim. sufoca. Né? Geralmente vocês falam que é algo aqui, esse nada que sufoca. Eu sempre falo que esse nada, ele é repleto de coisas. Tem muita coisa. Só que o que acontece? É como se a gente imaginasse uma bola dentro da gente que está cheio de sensação de frustração durante uma vida toda, uma sensação de rejeição, de abandono, de necessidade de validação, né? Só que está tão misturado que vocês não estão conseguindo identificar o que é o quê. Então, essa sensação de nada. Então, eu descrevo esse vazio do border como algo que seria muita coisa embrulhada, gerando essa sensação horrível de um nada, né? De um não Por isso que a pertencimento. gente não consegue descrever, né, o que é, porque é um monte de emoções aqui dentro e a gente não consegue falar o que é exatamente o que está acontecendo, né?
Exato, exato. É difícil falar, é mais ansiedade, é mais agonia, é mais tristeza. Parece que é um sentimento único, né? Que não tem uma descrição muito exata, mas é interessante você ter abordado o vazio, porque eu acho que é o começo de tudo, né? É nesse vazio que a gente vai encontrar a nossa história e os sentimentos que estão muito presos ali, que estão fixados nesse vazio, né? Eu acho que o vazio ele é o gancho para as nossas compulsões, para muitos dos nossos comportamentos, para as nossas tristezas, né? Então, acho que ele é assim a origem de tudo, principalmente no meu caso, né? Não sei das outras pessoas. Ô, Sim. Tati, lá no seu canal no YouTube, Divan com a Tati Adams, que eu amo, você fala que o medo do abandono é o medo de voltar a sentir o vazio. Muitas vezes pensamos e agimos por não termos conseguido atingir um nível de autoconhecimento que nos faz enxergar nossa própria identidade. Por que a jornada de autoconhecimento e identidade é tão difícil para o borderline? De acordo com a sua experiência profissional, quais as melhores e mais eficazes maneiras e métodos para que o paciente atinja o conhecimento do seu próprio eu? Então, isso que a gente comentou do vazio agora tem muito a ver, né? O borderline ele tem uma dificuldade muito grande desse quem eu sou de verdade, né? De realmente esse reconhecimento dessa identidade. E quando a gente fala esse quem eu sou, é complicado para o borderline porque ele está tentando ser durante uma vida toda, ele está tentando pertencer. Então, muitas vezes, ele vem já cheio de máscaras, né? Ele é algo num grupo X, ele é algo outro num grupo Y, mas e essa identidade real, né? É isso que a gente tem que buscar. Na verdade, esse quem eu sou real, o que existe na minha essência que me pertence de fato, né? Então, por isso que eu falo muito desse autoconhecimento, que através da terapia e desse pensar, essa reflexão desse quem eu sou, de fato é muito importante. O que eu gosto é algo que eu gosto realmente, ou é algo que eu estou gostando porque eu estou participando de um grupo que gosta desse estilo de música, de roupa. Então, às vezes são pequenas coisas, mas o border vai se confundindo, né? Ele tem essa falta de identidade, ele realmente acredita que ele gosta de azul, quando na verdade ele adora verde, né? E uma coisa que eu acho, Joyce, que eu acho muito importante falar, é que assim, não existe uma. Ninguém tem zero identidade. O que acontece é uma identidade perdida, né? Por questões de uma história de vida aí, isso que a gente falou do vazio, dessa confusão de sentimentos. Então, existe uma identidade que não está sendo identificada, mas ela existe. Por isso que eu acredito muito em remissão e cura, porque a gente precisa identificar quem é de fato essa pessoa, né? E aí vem esse autoconhecimento tão importante, que é esse exercício diário daquilo que eu realmente gosto, daquilo que eu realmente quero, né? Como é que é o meu olhar para o mundo, como é que eu preciso desse olhar para mim, dessa validação, né? Será que eu preciso tanto assim ou não? Então, são várias questões que o Border pode ir trabalhando realmente para ele se enxergar, mas enxergar de verdade, sem as máscaras. Isso que é muito importante, né? Então, você está dizendo que para a gente poder ter uma diferença entre o que eu estou fazendo está relacionado à minha identidade ou não, é mais ou menos fazer uma listagem do que eu estou fazendo, do que eu sou. Isso, e acho que por isso que o processo da terapia é tão importante, né, Joyce? Porque o terapeuta vai ajudar a conduzir esse quem eu sou, né? Essa essência real, que é o mais importante mesmo, que está perdida, né? E muitas vezes
o border ele está se misturando até de forma simbiótica com outras pessoas, até para poder ter essa sensação de vazio mais preenchida, para poder ter uma sensação de pertencimento, e ele realmente se confunde, né? Ele está tão preso ao outro que nem ele sabe qual é a identidade dele, do outro, e aí a gente vai para aquele ponto. Se o outro vai embora, o que é que sobra para ele? No momento em que eu estou simbioticamente com a Joyce aqui unida, né? E eu não sei quem eu sou e quem você é, no momento que você vai embora, é como se eu tivesse ido embora junto com você. Então, essa sensação de luto que o border tem numa separação, numa briga, ou quando um parceiro viaja, ou porque é uma sensação de um afastamento muito forte mesmo, de uma quebra, né? Sim, sim. É como se deixasse um buraco despersonalizado, assim, eu sinto. Exato, é aí nesse momento que vocês sentem mais esse vazio, né? Que o outro dá uma sensação, mas é importante entender que é uma sensação, né? Ou, por exemplo, pessoas, às vezes, excesso de comida ou outros vícios podem trazer uma sensação momentânea de pertencimento. Mas quando eu me afasto desse vício, e geralmente o vício maior do border realmente são outras pessoas, né? Quando eu me Sim, afasto, esse vazio fica gigante, né? Porque eu estava entrelaçado a esse vício. sim. Ô, Tati, você fala muito também na questão da projeção no objeto de fixação, que são, pode ser os amigos, os relacionamentos e também os filhos. Quais são esses motivos que causam essas projeções, obsessões, e por que que essa dor do luto é tão difícil de lidar? Geralmente a projeção é muito importante a gente perceber essa projeção, porque cada um vai fazer de uma forma diferente, né? E aí é um mecanismo, Joyce, que a gente está falando aí de uma vida toda, né? Onde, por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu lá atrás tive uma sensação de abandono muito grande com o meu pai, né? E eu fiquei fixada nessa imagem de que o meu pai me rejeitou, me abandonou, não foi o suficiente. Inconscientemente, eu vou guardar essa ideia. E o que eu vou fazer durante a minha vida sem perceber racionalmente, né? Inconscientemente, eu vou buscar esse meu pai, por exemplo, nesse caso, imagens masculinas, né? Onde eu vou criar essa projeção e vou tentar refazer aquilo que eu não consegui. Então, eu vou tentar fazer com esses homens, por exemplo, que eu me relaciono, com que eles me deem atenção. Por isso, essa súplica por atenção, essa necessidade de, olha, você não está me dando tanto, né? Porque, na verdade, qual que é a mensagem que está de fato no inconsciente? Já existe essa mensagem de um pai que não deu. Por isso, essa insatisfação o tempo todo. E aí existe essa projeção inconsciente, tentando ter uma nova história aí, né? Tentando modificar uma história e uma sensação de fracasso. Por isso que é tão importante a gente perceber o que a gente está projetando. Qual foi a imagem, qual foi a figura, a primeira figura com que a gente sentiu essa rejeição, esse abandono? Foi figura de pai, foi figura de mãe, foi figura de amigo, foi figura de irmão. É muito importante essa identificação para a gente perceber que a gente vai buscando modificar essa história ao longo da nossa vida, né? Então, essa Então, uma das sensação de maneiras é essa identificação, né? exatamente, exatamente. Identificar para a gente quebrar um padrão aqui, né? Então, eu identifiquei que é meu pai. Eu tô buscando meu pai
desesperadamente para tentar aliviar esse vazio que ficou, né, dessa rejeição. Mas eu nem estou percebendo que eu estou, na verdade, buscando e projetando a imagem do meu pai em pessoas para conseguir consertar isso. Então, na verdade, eu sempre vou sentir essa falta, porque a mensagem inicial está lá no pai, né? E não nessas Ô, pessoas. Tati, Então, deixa eu te perguntar, é muito difícil o border fazer essas identificações sozinho? Ele precisa mesmo, assim, claro, né, de uma terapia, de ajuda de um profissional para que ele consiga fazer essas identificações? eu acho que sim. Eu acho que aí a gente já está entrando num processo aí que é um mecanismo neurótico muito complicado de qualquer pessoa, seja border ou não, né? A gente faz muito isso nas nossas vidas, essas projeções e esses mecanismos de repetição, né? Na nossa vida inteira, se a gente não parar para perceber, a gente vai continuar fazendo, né? Então, eu acho, Joyce, que realmente para esses casos, quando a gente está falando desse mecanismo neurótico de todos nós, é importante, sim, uma boa terapia para que a pessoa consiga realmente perceber, né? Que mecanismo é esse, que tipo de projeção é essa, de que forma a pessoa está fazendo, porque sozinha a gente realmente não consegue, é muito difícil mesmo. Né? Tem que ter, Muito difícil. primeiro, muito tempo de terapia para você continuar sozinho, continuando esse processo de autoconhecimento para o resto da vida, que é sempre muito importante. Esse olhar para si mesmo, né? É muito importante mesmo. Eu também eu acho que sem terapia é muito complicado da gente desembolar todo esse processo de sentimento, de coisas que a gente não consegue nem descrever. Ô, É Tati, muito já que você exatamente. entrou nesse assunto de compulsões, eu queria que a gente falasse um pouco como que a gente pode tentar evitar essas compulsões, uma vez que são comportamentos para adquirir um alívio imediato, mas que ele vai retornar, né? A gente sabe que ele retorna. Sim, aí a gente volta ao vazio, né? Então, aí eu acho que a gente volta um pouco ao começo da nossa conversa. Aí eu vejo a comportamental muito eficaz nesse ponto das compulsões, de como lidar com uma compulsão, né? Porque o que são os vícios, as compulsões? Necessidades da gente tá tampando esse vazio, né? Como a gente já falou, uma necessidade de um alívio imediato que me deixa presa a esse prazer imediato, que na verdade é um desprazer, né? Mas é algo que tem a ver com boicote também, que o Border faz muito, né? Ele se boicota muito, então muitas vezes eu vou beber mesmo sem parar, né? Eu vou alguns acabam indo para drogas e outras substâncias, enfim. Mas eu acho que é importante perceber que quando eu vou trabalhando esse vazio e compreendendo esse vazio e ao mesmo tempo essa identidade, a gente vai chegando no sentido do porquê dessa compulsão. Né, do porquê dessa necessidade de preencher com pessoas, ou com sexo, ou com comida, ou com outras coisas. Né? E acho importante, Entendi. Joyce, falar também que um cérebro que é viciado, independente de ser border ou não, ele tende a mudar compulsões. Né? Então, muitas vezes, uma pessoa, por exemplo, ela faz uma cirurgia bariátrica, ela tinha compulsão alimentar, ela não come mais, ela começa a beber, né? Então, isso é muito do ser humano. Quando a gente tem esse cérebro que precisa de adrenalina e desse alimento, a gente vai mudando, né? A gente pode ir substituindo esses vícios também. Sim, eu percebo muito por mim mesmo.
Às vezes eu como muito, às vezes eu não como, às vezes eu bebo, às vezes eu não bebo. Eu tô sempre nessa oscilação de compulsões. Às vezes eu entro na compulsão sexual, às vezes não, às vezes eu não quero saber de ninguém. É muito assim Uhum. mesmo, é do momento que eu tô vivendo e que tipo de compulsão que é a melhor para aquele momento ali. Exatamente, exatamente. Naquele momento, por algum motivo, para você é o álcool ou é o sexo. E veja, isso que você falou cai muito também no 880 que o Border coloca também nessa parte das compulsões, né? O Border tem muito, se a gente pegar a questão da compulsão alimentar, quem não é border e tem compulsão, não tem fases, né? Você vai ter essa compulsão geralmente o tempo todo. O border descreve muito esses momentos, como você está falando. Existem momentos onde é muito e momentos onde é nada, né? Sim, E aí vai para outro vício. Então, esse muito e nada, isso entra no border em tudo, né? Ele lida muito com esse 880 o tempo todo, né? O excesso ou o nada. sim, essas duas extremidades, né, Tati? Como que a gente consegue, assim, pelo menos, como que você lida com os seus pacientes, né, a sua experiência, para que a gente consiga chegar, digamos que num meio termo, né? Porque a gente é muito extremista, ou é ódio ou é amor, ou então acontece Sim. da gente amar e odiar, amar de novo e odiar de novo, e por aí vai. E de forma muito rápida, né? Pode ser uma palavra e o border estava endeusando a pessoa e de repente odeia ou passa a ser neutro, não sente mais nada, né? Então é um mecanismo muito rápido. Existem exercícios que eu faço na minha terapia que é trabalhar muito esse meio termo. Então, por exemplo, o exercício que eu posso passar para vocês, que dá para vocês fazerem em casa, seria, por exemplo, vocês pensarem em algumas pessoas, pessoas que vocês gostam mais, propositalmente. Vamos pegar alguém que eu gosto muito e alguém que eu não gosto nada, né? E vão treinando o meio termo. O que eu vejo de qualidades positivas e negativas nessa pessoa? Né? E naquela que eu odeio, tentar encontrar também qualidades positivas e negativas. É importante fazer nesse exercício o tempo todo para vocês entrarem mais na complexidade do ser humano e sair dessa ideia daquele que é super poderoso e daquele que não vale nada e começar a compreender que essa pessoa tem coisas legais, tem coisas ruins, eu posso até não gostar, mas eu não gosto porque, entende? A sair dessa fantasia de colocar a pessoa ali em cima e de repente por algo que eu não gosto, ela é derrubada, né? Isso gera um cansaço para o border muito grande também, que é muito confuso viver dessa forma tão intensa o tempo todo, né? Mas o tempo todo. Você falou, você tocou num assunto que é muito importante. Às vezes até o não falar, às vezes a expressão da pessoa, a gente já interpreta como uma rejeição, uma negação, né? Interpretações errôneas mesmo que a gente faz. Então, assim, às vezes é muito desgastante mesmo, porque às vezes a pessoa ela não quis falar aquilo e a gente interpreta de uma outra forma e acaba colocando essa pessoa num polo de ódio, né, de desinteresse, e as relações vão ficando vazias, né? E cada vez mais a gente vai se fechando e conhecendo, querendo conhecer menos pessoas, o ciclo de amigos vai Exato. diminuindo. Então é muito Exato. difícil mesmo lidar com isso. É muito triste, né, Joyce? Porque às vezes a gente vê realmente relacionamentos onde esse casal se gosta de verdade, mas por todas essas questões, isso vai realmente chega um ponto onde isso acaba não funcionando, né? Então, não tem esse equilíbrio, né? E muitas vezes a pessoa que namora o border
Eu sempre falo isso, é essencial que ela entenda o mecanismo do border. Por que, que ele está tendo uma crise agora, né? Como é que ele está interpretando? Isso que você falou é muito importante. Às vezes um silêncio pode vir para o border como uma rejeição, né? Então é muito importante que a pessoa que tem um relacionamento com o border entenda que é um mecanismo diferente. E tem que ter paciência, e tem que conseguir entender mesmo para que isso dê certo. Não, se for algo onde essa pessoa vai só receber e não compreender, não tem como, né? É preciso o entendimento do que é o borderline e como é que eu posso lidar, né, para que isso aconteça. Né? E do outro Você lado, o faz a borderline. terapia de casal, né? Sim, sim. Geralmente eu acho que é importante, é interessante, Joyce, em alguns casos eu já atendi, por exemplo, os parceiros, né, dos borders, também para que eles aprendam a lidar, ou às vezes familiares. Agora, o que acontece muito, a gente falando em relacionamento, é que muitas vezes você tratando o border, quando ele melhora, ele fala: eu não quero mais essa pessoa porque era um vício. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Na verdade, eu estou me sentindo mais completa, eu não preciso dessa pessoa. Né? E essa própria pessoa acaba percebendo que realmente ela não quer mais. Então, isso acontece muito também. Né? Que não era um perfil que ela escolheria. Então, ela geralmente fala: agora, se eu for procurar alguém, eu vou filtrar, eu vou escolher. Não quero alguém que me escolha, eu quero escolher. Porque o border tem muito isso também, de ser escolhido e ok, porque como eu não sou merecedora, eu vou ficar com a pessoa que me escolheu, né? Sim, a autoestima Então, muito baixa. muito baixa, muito baixa. E eu sempre falo, vocês são tão bonitos, inteligentes, mas não adianta essa percepção externa se você não tem isso realmente. E reflete, aí a gente fala de autoestima, reflete tanto na questão eu não sou bom o suficiente, não sou inteligente o suficiente, como, né, Joyce, a questão da imagem do espelho. Eu sou Sim, feio, né? As pessoas são mais bonitas. sim, essa questão que você falou do eu não sou bom o suficiente acontece muito em ambiente de trabalho, né? Às vezes a pessoa é totalmente competente para estar naquele lugar ali, mas ela não se sente competente o suficiente, né? Inteligente o suficiente. E acaba Por mais não que tendo, não saia, conseguindo uma vida funcional, né? exatamente, exatamente. E assim, geralmente a resposta, quando você pergunta o que você sente quando alguém te elogia, né? Seja falando que você é muito inteligente ou que você é bonita, né? A pessoa vai falar, é como se a pessoa estivesse só falando para me agradar ou vem como uma mentira, né? Porque, é claro, se a gente não está sentindo isso com a gente mesmo, quando vem de fora, você fala: não, não é assim que eu sinto, não é assim que eu vejo. E aí é interessante porque com a remissão e a melhora, a pessoa começa a se valorizar. Isso é muito bonito, é muito bacana. Então você começa a ouvir dessa pessoa que ela, nossa, que legal, como eu sou capaz no meu trabalho, né? Como eu sou realmente, como eu posso, como eu consigo. Ela começa a ter uma autoestima muito bacana, né? E até nessa questão dessa dismorfia corporal, que é esse olhar-se e se ver diferente de como eu sou, né? Eu percebo que muitas seguidoras minhas aqui, né, na maioria mulheres, elas têm muitas distorções de imagem, né? Que essa autopercepção negativa vira uma distorção de imagem, né? E que vira
Um transtorno, né? É um transtorno, não deixa de ser um transtorno. Sim, sim. E eu acho que a gente colocaria aí para mulher border 99% vai ter essa distorção e vai estar sempre achando que a outra é mais bonita e que ela não está bem. E é importante a gente compreender como um estado interno passa para fora. Então, é como se a gente fizesse um exercício de colocar o border e ele se enxergar por dentro. Entende? Ele está tão perdido, com esse vazio tão grande, que na verdade a questão externa também fica toda distorcida. Né? Quando a gente fala em ser humano, a gente está falando em uma coisa só, a gente fala de alma, corpo, mente, está tudo misturado. Então, como eu me sinto muito mal interiormente, eu não tenho como me sentir bem por fora. Esse é um mecanismo muito comum mesmo, né? Reflete, né? O que está de dentro reflete. Exato. Tati, os seguidores falaram, tipo, né, pediram, né, para a gente fazer algumas perguntas, e uma delas foi: muitas mulheres bordes têm medo de serem mães devido ao transtorno. Quanto maior o progresso no tratamento, maior a facilidade em se obter uma vida funcional, é claro, né? Você Sim. poderia fazer algumas ponderações em relação à maternidade e o transtorno de personalidade borderline? Sim, eu acho que o principal é isso. É a pessoa, eu diria que assim, primeiro é ter essa remissão para pensar nessa questão da maternidade. Por quê que eu acho perigoso? Eu acho perigoso porque eu vejo muitas mulheres borders em crise querendo ter um filho para poder ter o incondicional que ela nunca teve na vida, né? Isso é complicado, né? Então, por isso que eu falo, pessoal, é muito importante. Primeiro o tratamento, primeiro esse entender quem eu sou, né? E dentro dessa minha essência existe essa vontade de ter um filho real e não para me suprir. Muito importante isso. Ótimo, né? Tem todas as condições, mas é muito importante esse pensamento, né? Realmente eu quero esse filho porque faz parte de mim, é uma vontade minha, ou é algo que eu sinto que só o filho vai me trazer isso que não preenche, não preenche. É importante esse pensamento. E pode refletir, Né? né? E se a gente levar em consideração as pessoas que já são mães, né? As mulheres que já são mães e que tiveram um diagnóstico após a maternidade, o que você falaria para elas? Olha, aí eu acho que também é sempre esse cuidado, o cuidado também para não tentar não. É difícil isso, é muito complicado, mas tentar não passar isso para o filho no sentido de colocar ele em situações, né, onde ele vai poder repetir isso, porque a gente está falando aqui de personalidade, é um transtorno onde existe essa repetição, né? Então eu acho que é fazer o máximo possível, e aí eu acho que essa mulher até tem uma, uma necessidade ainda maior de se tratar e de se cuidar, porque ela fala, poxa, eu tenho um filho aqui, né? Então, eu vou melhorar também por esse filho. Eu já vi muito isso, Joyce. Essa necessidade de melhora para o filho. Assim, eu não quero que o meu filho tenha isso, sofra desse jeito, sabe? Então, eu vou me ajudar, né? E tem aquela questão da dependência também, né? Você pode criar uma dependência no seu filho, né? E ser difícil para ele lidar com isso. Muito, muito. É muito complicado porque tem mães que realmente vão precisar desses filhos de uma forma que nunca vão se sentir satisfeitas com aquilo que é dado. Vão ter essa carência eterna do filho e fica complicado para o filho realmente conseguir lidar com isso. Né? Então é importante esse trabalho também
tanto de parceiro afetivo, como de filha, de mãe e filha, né? De eu e o outro, né? Isso é muito importante para o border, né? Eu sou isso, o outro é aquilo, e a gente se liga e a gente se acrescenta em diversas coisas. Né? Nunca nesse mecanismo que a gente já comentou da simbiose, do somos o mesmo, eu e minha filha somos a mesma pessoa. Não, não são. Sua filha tem direito a ter escolhas diferentes, ideias, e é importante respeitar isso e conseguir lidar com isso. Né? E a gente está falando de maturidade emocional, de você conseguir ter isso e dar liberdade amando, né? É um tipo de Sim, amor que sim. libera o outro. Ô, Tati, outra pergunta aqui, que é um assunto que eu nunca tive esse comportamento, eu sempre tenho vontade de trazê-lo aqui, mas eu acho ele um pouco complexo, e eu queria que você falasse um pouquinho de como você tem, né, como você vê melhoras nos seus pacientes em relação ao comportamento de automutilação. Tá, você diz a melhora Isso. da... Ah, então, a automutilação, ela tem vários sentidos, na verdade, se a gente pensar que também representa um alívio, né? Às vezes, para um momento de uma dor extrema, aonde a dor física vai me aliviar dessa catástrofe interna que eu estou sentindo, né? Existe mecanismos de boicote também, de autodestruição também, né? Existe um prazer em muitos borders, realmente, até com a questão do sangue, de ver o sangue, de visualizar o sangue, sentir-se vivo. Então, existe para cada um uma série de questões em relação à automutilação e o que ela representa, né? Mas vamos pegar aqui a questão realmente de eu estar transferindo uma dor interna para uma dor externa, né? Quando é que vai cair essa necessidade? É justamente aquilo que a gente falou no começo. É quando essa pessoa sentir que ela está mais completa interiormente. Porque percebe, tudo isso que a gente está falando são coisas que o border vai buscando fora, vícios e tudo isso, ou me machucar o meu corpo, é externar coisas que eu não suporto dentro de mim. Então, o mecanismo é trabalhar internamente para que eu não precise mais ter essa súplica, entende? Do corte, do vício. Então, é um mecanismo interno de muito trabalho, observação, né? E dedicação para chegar ao momento onde eu não vou ter essa necessidade. Porque internamente eu já estou mais equilibrada, eu já estou entendendo melhor, eu estou mais lúcida, né? Então, tudo isso vai caindo justamente com esse autoconhecimento que a pessoa vai tendo. Basicamente, tudo o gancho, é o autoconhecimento para o preenchimento desse vazio, da identidade, sempre nisso, né, Tati? Exato, Joyce. E eu falo para você, olha, nós temos histórias na nossa vida, né? E muitas vezes histórias muito tristes, as pessoas sofrem muito, né? São histórias que a gente vê, a gente fala, puxa, realmente é muito triste. Mas eu falo para você que existe sim a possibilidade da gente ressignificar, não modificar uma história e não fingir que ela não aconteceu. Nunca, né? Nunca na negação. Mas existe sim a possibilidade de eu começar a enxergar a minha história com uma aceitação que eu não tinha antes, né? Então, ao invés da Sim. revolta, da raiva, eu começo a ter uma sensação de é preciso aceitar e lidar com isso. Isso faz parte de ser maduro e enfrentar a vida. Porque a vida é difícil mesmo e ela dá muitas porradas na gente, né?
Você fala muito, né, que é uma questão polêmica, né, sobre a questão da cura, da remissão. Sim. Eu queria que você falasse pra gente, Tati, porque em um dos seus vídeos lá no seu canal, você falou que de cada 100 pacientes que você atende, 10 conseguem atingir esse estado de remissão, né? Eles conseguem aprender a lidar com o transtorno de personalidade borderline, essa questão de ressignificação, né? Então, eu queria que você contasse pra gente esses relatos dessas pessoas E hoje e essas eu falo experiências. assim, hoje eu falo para você com a maior certeza do mundo que eu, e acho que eu sempre falo isso, acho que eu sou a única pessoa no mundo que ainda fala isso, mas tudo bem, mas eu realmente tenho certeza que tem cura. Tenho certeza, por que que eu te falo que eu tenho certeza? Porque eu vi, essas pessoas viram, os familiares dessas pessoas viram. É claro que a maioria não vai sair a público falando, né? Eu não posso ter essas 20, 30 pessoas saindo e falando, porque existe trabalho, existe preconceito, existe psicofobia, mas o mais importante é justamente, eu sempre falo isso, justamente por ser de personalidade, dá para a gente traçar e refazer tudo isso e fazer com que a pessoa consiga realmente chegar a uma identidade que perceba as coisas de forma diferente. Então, é difícil explicar exatamente esse processo, mas o que eu falo é que, para mim, hoje em dia é muito óbvio que existe essa cura. Tá? Eu acho que, assim, infelizmente a gente não tem apoio para poder ter, sabe, dinheiro investido para poder trabalhar em cima disso, em pesquisas, sabe, realmente ir a fundo, porque se taxou com um carimbo essa palavra crônica e ficou, né? E os próprios profissionais de saúde se espantam muitas vezes e falam: você não pode falar isso, é um absurdo, né? Não existe a cura, mas quantas coisas a gente também acreditava que não existiam e a gente acabou percebendo que existe, sim. Então, eu acho que a primeira coisa que eu vejo é a pessoa que acredita, sabe? Eu sinto que Sim. dessa porcentagem que você falou, quando a pessoa chega para mim e ela fala, eu acredito e eu não aguento mais, eu quero, essa vontade já é algo fundamental, né? É claro que todos têm, mas essa pessoa já vem com uma negação mais fraca. Então, ela já ajuda esse processo, né? Então, e eu, em breve, tem algumas pessoas que estão querendo aí também mostrar a cara, vocês vão conhecer, vocês vão ver que, assim, são pessoas completamente diferentes. Que é diferente de quando a gente fala da remissão, por exemplo. Então, existem borders, e é muito bom, que conseguem ter uma remissão quase completa, às vezes, de todas as características do quadro, né? E conseguem lidar e ter uma vida muito melhor, muito melhor. Então, isso já é ótimo. Agora, quando eu uso essa palavra cura, que incomoda muita gente, mas quando eu falo nessa cura, é realmente sair desse tipo de personalidade que eu criei e que foi se criando em mim. É conseguir me identificar numa outra identidade. Qual que é essa outra identidade? Nada mais do que eu mesma, de verdade. Entende? Exatamente. Por isso que eu também acredito nisso, Tati, porque eu acho Que que, por mais ótimo! difícil que seja ressignificar, eu acho que é possível, sim, né, da gente ter outros comportamentos, da gente não enxergar tais comportamentos como gatilho e deixar que isso se permaneça durante a vida, né? Exatamente. A gente pode ter uma postura de, opa, eu tenho isso, então, ok, eu vou lidar com isso, ou uma postura de, não, eu posso sim, eu posso. E eu vou falar, o nosso cérebro, ele é fantástico, porque ele obedece muito a gente. Então, se a gente aprende a usá-lo de uma forma realmente
a nosso favor, é muito bacana. Ele ressignifica informações, ele consegue diminuir sensações de trauma, né? Modificar informações. A gente tem toda a capacidade para lidar e realmente para o borderline sair sim e ter uma vida feliz, sabe? Uma vida digna, feliz, que eles se sintam em paz, que é o mais importante, né? Funcional, civil, né, como qualquer outra pessoa. Ô, Com Tati, certeza. você fala mais sobre relatos no seu livro ou como você conseguiu chegar a esse processo de remissão e cura das pessoas? No livro eu falo mais de relatos e passo exercícios para o borderline fazer no dia a dia. Por exemplo, esse exemplo que eu dei do splitting, do 880, né? Eu passo vários exercícios de vazio, para que o border faça e venha esse processo de autoconhecimento. Né? E fora esses exercícios, tanto para o borderline, para o familiar também eu passo, exercícios para o familiar ou para o amigo do borderline, e relatos dessas pessoas que realmente conseguiram sair desse inferno, porque é o inferno mesmo, né? Desse comportamento, né? Difícil, sim. Ô, Tati, me Sim. conta uma coisa, para fechar. É, Isso aqui é uma pergunta de um seguidor. Por que que a mania de perseguição é tão presente na vida de uma pessoa que tem transtorno de personalidade borderline? Tá, aqui a gente tem duas coisas importantes. Tanto a questão do border estar ser limítrofe, então ele está entre a neurose e a psicose, e aí ele pode, em momentos de estresse, ele pode ir para um lado psicótico, mais calmo do que uma pessoa que é totalmente psicótica, e a paranoia se apresenta muito para o borderline, principalmente em momentos de muito estresse. Então ele pode ter essa sensação do mundo tá me vigiando, e então isso é muito comum mesmo. Outra coisa, fora essa questão da paranoia, é isso que a gente estava falando, dessa questão de uma paranoia, eu vou colocar um pouco mais para a neurose, que é essa questão de, poxa, mas eu não valho nada, né? Então eu já saio na rua insegura e com essa sensação de que os outros estão observando que eu não valho nada, né? Então o border, ele, como ele é muito apegado ao que o outro pensa dele, o que o outro vai achar dele, ele já sai com essa sensação de, opa, o outro está me olhando, eu não estou legal, eu tô. Então é um mecanismo muito comum mesmo, né? Porque ele depende sempre do olhar do outro. Então ele está sempre ligado a esse outro, né? A gente tem uma necessidade de aprovação muito grande, né, Tati? Muito grande, muito grande. E aí que eu falo, nesse autoconhecimento, o ideal é quando você percebe, é uma maravilha quando você vê que o Border ele fala, nossa, como eu estou me sentindo bem, útil, né? Eu sou capaz. É tão legal isso, né? É tão legal essa percepção, quando essa percepção começa a surgir, né? Deixa de ser uma E não porque o autopercepção outro fala. negativa para ser positiva, né? Exatamente, exatamente. Ô, Tati, eu queria agradecer muito, a gente está chegando no final, afinal a gente marcou uma horinha. Foi um Sim, prazer ter você aqui, prazer porque foi eu sempre meu, quis Nath. trazer Obrigada. você, porque eu sempre gostei da forma como você trata o assunto, a sensibilidade, né? Então, eu queria muito agradecer, de verdade, de coração. Imagina, é um prazer. Prazer, obrigada a você, viu, pelo convite. Um beijo para todo mundo. Gente, muito obrigada a todos que tiveram aqui. Espero que a gente tenha elucidado muito dos temas que vocês pediram, né? Então é isso. Beijo, Tati. Obrigada, viu? Beijo. Tchau. Tchauzinho.